Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Boa tarde. Sexta-feira Santa, Paixão do Senhor. Eis a adoração perfeita do amor. O Redentor aniquilou-se a si mesmo, humilhando-se na morte de cruz para que tivéssemos a vida e a salvação. Abraçou a cruz silencioso. Os poderosos a serviço do pecado julgaram e condenaram o inocente. Em Cristo, a mentira e a ganância, a distinção e o prestígio não têm lugar. Nele somente são possíveis o amor e a misericórdia. Quem quiser segui-lo, é isso que ele nos propõe. A celebração de hoje inicia-se com silêncio. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ouçamos a palavra de Deus e que ela encontre abrigo no nosso coração. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei, do meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será o mais alto. Assim como muitos ficarão pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser o homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará a sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como um renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimento. Passando por ele, tapávamos os rostos. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si todas nossas enfermidades e sofria. Ele mesmo, nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes, e a punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante os que as tosquiam, ele nem abriu a boca.
mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que o Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança, do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça com auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àqueles que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O mundo ainda vai viver tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e uns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então, Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? E eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito:
não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei as claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bufetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostrem que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado
para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximaram-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bufetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que sabeis que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: levai-o vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocaram-lo na cruz, naquele que estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas
o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram-lhe uma vara, uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximaram de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas, em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo,
onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que através do anúncio da paixão de Jesus sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, Rogai por nós. meu querido irmão, minha querida irmã, é na cruz de Jesus que nós encontramos o sentido da vida e da história. Iniciamos essa semana no Domingo de Ramos. Eu dizia para vocês que o cristão, aquele que segue a Jesus, encontra na cruz a sua identidade. Nós não caminhamos nesse mundo sem sentido. Nós não estamos nesse mundo sem uma razão de ser. E o que preenche o vazio da existência humana é a cruz de Jesus. Se nós nos identificarmos com ela, preencheremos a nossa vida com um grande sentido. Com um grande sentido. Santo Agostinho dizia para nós algo muito importante nessa Sexta-feira Santa. O sentido da vida vai do céu à terra e da terra ao céu. Mas o sentido da vida também está em abraçar o cosmo. Eis a cruz de Jesus, aquela que dá razão à nossa caminhada cristã, à nossa busca cristã. Que lindas palavras desse santo. O sentido da vida vai do céu até a terra, e da terra até o céu. Mas o sentido da vida, ela está também em abraçar o cosmos, em abraçar o universo. Nós não exaltamos na cruz a dor e o sofrimento. O sofrimento não é importante. A dor não é importante. Ao contrário, na nossa condição humana, nós desprezamos toda a dor, sofrimento, tribulação. É o amor que faz com que o sofrimento se torne importante. É o amor de Jesus na cruz por nós que fez com que o sofrimento dele se tornasse importante para toda a humanidade. Nós não adoramos a cruz, mas nós adoramos o amor que estava preso a ela. Nós hoje nos ajoelhamos não diante da cruz, nós nos ajoelhamos diante do amor, diante do nosso amado, diante de Jesus, que estava preso a esta cruz. É na cruz que nós encontramos a resposta
para os nossos questionamentos diante da adversidade da vida. Quantas adversidades vivemos, por tantas adversidades nós passamos, provas, tribulações, e é a cruz a nossa resposta. É preciso, como cristão, permitir que a cruz seja resposta aos nossos questionamentos. Jesus nos dá a prova do alto da cruz, que nós não somos ovelhas sem pastor. Nós não somos ovelhas sem pastor. Jesus, nosso pastor amado, nosso Deus amado, feito homem para a nossa salvação, Ele cuida de nossas necessidades. E a necessidade do homem, a primeira necessidade do homem deve ser a salvação da própria alma, a salvação da própria família, a salvação da própria casa. E Jesus, preso à cruz, diz para nós: ninguém te ama como eu. Foi por amor, foi por você que tudo isso aconteceu, para que você saiba, para que você tenha certeza que eu cuido das suas necessidades. Ele não mede esforços quando se trata de cuidar de nós. E nesse tempo tão difícil, nesse tempo tão angustiante que nós nos encontramos, Jesus está cuidando de nós. Que ao olhar para a cruz de Jesus, você encontra a resposta que tanto tem esperado. Em tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito. Que nós possamos imitá-los. Somos cristãos porque seguimos o Cristo Salvador. E se seguirmos o Cristo Salvador, na dor e no sofrimento, temos que fazer como Ele. Ó Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos entrego a minha vida. Pai, em tuas mãos entrego a minha família. Pai, em tuas mãos entrego aqueles que eu tanto amo. Pai, em tuas mãos entrego aqueles que precisam dos seus cuidados, porque o Senhor já me deu a prova maior, que cuida de mim, que cuida de nós. Na cruz não há desespero, na cruz há a dignidade de Deus. Eu não sei você, mas eu peço sempre a Jesus: Jesus, conceda-me uma morte como a sua. A quarentena não está me deixando pirado, não. Eu não estou ficando pirado com essa quarentena. Eu peço a Jesus. E eu espero que você também, meu irmão, minha irmã, como cristão, peça a Jesus uma morte como a dele. Porque Deus não perde a dignidade na cruz. Como Jesus morre na cruz? Jesus morre amando. Jesus não tinha ódio no coração. Jesus não tinha rancor no coração. Jesus não desprezava e maltratava aqueles que fizeram tudo aquilo com ele. Jesus morreu amando. Deus feito homem morreu amando, com toda a sua dignidade e realeza. Peçamos em nossas orações uma morte como a de Jesus. Peçamos que quando chegar o momento de partirmos desse mundo, o momento que tivermos que retornar ao Pai, ir ao Pai, que nós tenhamos uma morte digna como a dele. Que nós possamos morrer amando tal como Jesus nos amou, sem ódio no coração, sem raiva, sem rancor, sem pequenez, tantas coisas pequenas
às quais nos apegamos, que nos apeguemos somente ao amor de Deus. Porque a cruz nos ensina tanto, irmãos e irmãs. Que tempo propício é esse? Tempo de isolamento social, tempo de pandemia, tempo de dor, de sofrimento e de incertezas. Mas na cruz de Jesus, como falei para vocês, está a resposta que nós precisamos. Na cruz de Jesus está a resposta que nós tanto necessitamos. O sentido da nossa vida vem do céu de um Deus que se fez carne. E nós acolhemos esse Deus, respondendo a esse Deus com amor, olhando para os céus. Por isso, no horizonte deste mundo, no horizonte desta vida, nós estamos abertos aos céus. A cruz não é desespero no drama humano. A dramaticidade da cruz não é vazia. Que o drama pelo qual nós estamos passando, que o drama na qual a humanidade se encontra nesse momento, que o drama pelo qual estão passando as nossas famílias, a sua, a minha, não seja um drama vazio, porque nós não somos como aqueles que não confiam, não se abandonam, não se entregam no Senhor como Jesus o fez no alto da cruz. Assim como Ele, nós nos abandonamos, cremos, nos entregamos e confiamos na graça, no poder e na salvação de Jesus. Por isso a nossa cruz é sinal de esperança. Que nós aprendamos no drama da vida, na dor e no sofrimento, olhar para as portas dos céus que estão escancaradas para nós. Que os céus sejam a nossa esperança. Falei demais. Sabe por que eu falei demais? Porque diante da cruz, na Sexta-feira Santa, eu deveria ficar em silêncio, calar a minha voz, não pronunciar nenhuma palavra, porque só a cruz, por si mesma, já fala tudo. Essa prova de amor de Deus por nós já fala tudo. Ao contemplarmos a cruz no silêncio, na oração, na contrição, na intimidade com Deus, nós encontraríamos a resposta para tantas coisas da vida. Porque em tantas coisas da vida não há uma resposta, senão o silêncio. O silêncio de Deus, o silêncio da cruz. Tem um autor, Niccolò Tommaseu, que diz o seguinte: estude, 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 e você será medíocre. Ame, ame e ame, e você será grande. Eu completo. Estude, ou melhor, eu completo desse modo: ame, ame e ame com estudo, e será grande. Porque é preciso estudar, não no sentido de diploma, de títulos. É preciso compreender o significado e o valor da cruz para poder amá-la mais e se tornar também amor para o mundo. Porque o mesmo Agostinho que diz para nós que o sentido da vida vai do céu à terra, da terra ao céu e abraça todo o universo, ele também diz para nós: quanto mais amo, eu quero conhecer, e quanto mais eu conheço, eu amo. Que nós possamos guardar essa verdade no coração. Amar, amar e amar. Porque a gente pode fazer tudo para Deus. A gente pode doar nosso tempo na igreja o quanto nós quisermos. Podemos preencher o nosso tempo na igreja quanto nós quisermos. Mas se não amarmos, continuaremos sendo medíocres e não grandes. Papai do céu, que esse Jesus amado encontre lugar no nosso coração. Que a cruz de Jesus encontre lugar no nosso coração. Ensina-me, ó Deus, a amar a cruz como fez Maria.
Ensina-me, ó Deus, a amar a cruz, como a sua mãe amou, como os seus santos e santas, preciosos amigos, te amaram nesse mundo. Sem cruz, não há sentido algum na nossa fé, na nossa caminhada religiosa, dentro ou fora da igreja. Que Deus nos abençoe. Nós vamos nesse momento fazer as orações pelas necessidades do mundo inteiro, porque nós não somos ovelhas sem pastor. Ele cuida de nós e nós vamos pedir a Ele os cuidados de que tanto precisamos. Pela Santa Igreja. Oremos pela Santa Igreja de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis. Oremos pelo nosso bispo Dom Roberto Francisco, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade,
e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades desse mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes. E aqui que possamos orar de fato. Porque ontem mesmo partilhava com uma amiga que eu nunca vi um vírus tão politizado como esse. Os políticos têm a dignidade, têm a generosidade de não pensar nos seus interesses, nos interesses dos seus partidos, mas pensarem no bem comum, no bem coletivo. Que nenhuma disputa interna, que a ganância não se torne discordância pública sobre aquilo que pode ser um bem para nós. Não cabe a nós nesse momento nos comportarmos desse modo, porque se assim o fizermos, não estaremos nós a aprender nada com o que está acontecendo. Não há ninguém nesse momento, de direita, de esquerda ou de centro. Não há partido A ou partido B. Somos todos simplesmente humanos, filhos e filhas de Deus. Então ore no seu coração com a igreja. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Por todos os que sofrem provações. Oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, para que alcancemos a paz, a vida, a liberdade, a saúde, a segurança e a salvação. Esta é a última oração, uma oração que muito se adequa a esse momento no qual nos encontramos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós iremos nesse momento exaltar o tão grande mistério de amor, que é o mistério de Jesus, o mistério da cruz do Senhor, a nossa identidade, a nossa salvação. Eis o lenho da cruz,
salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha nesse momento, este ano não podemos estar na igreja. É o único dia do ano que nós nos ajoelhamos diante da cruz. Geralmente nos ajoelhamos diante da Santíssima Eucaristia, do corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, presença santa e real no corpo, com seu corpo e sangue, no pão e no vinho consagrado. Mas hoje, a igreja pede que nós nos ajoelhemos diante da cruz. Você que está em casa, que tem um crucifixo, se ajoelhe. Se você pode se ajoelhar, se ajoelhe. Se você pode ficar de pé diante dele, fique. Se você não tem um crucifixo, mas tem um Santo Terço, segura agora a cruz do Santo Terço em suas mãos. Olhe para ela. Nós não adoramos o sofrimento. Como falava na exortação, após o anúncio da paixão, nós não exaltamos a dor e o sofrimento. Nós exaltamos o amor que está na cruz. O amor de Jesus que está preso a ela. Porque a dor e o sofrimento não têm importância. Mas é o amor que faz com que qualquer dor e sofrimento se torne importante. Nós vamos cantar e que você possa adorar Jesus. Colocar a sua família, colocar a sua casa diante da cruz. Coloque a sua casa diante da cruz de Jesus. Coloque a sua família diante da cruz de Jesus. Coloque os doentes, os enfermos, as necessidades, porque pelas suas santas chagas nós fomos curados. Pelo seu preciosíssimo sangue nós fomos salvos. Cantemos. Povo meu que te fez eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei.
Cante a Deus. Deus Santo, Deus forte. Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Mais uma vez, com fé. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus forte, Deus imortal, Deus imortal, tende piedade de nós. Reconheça o poder da cruz cantando. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, tu me abriste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo te exaltei. Que mais podia eu ter feito? Em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Aos pés da cruz estava também Maria, sua mãe. Aos pés da cruz estava também a igreja doméstica, sua casa, aos pés da cruz de Jesus. Nossos hospitais, centros de saúde, aos pés da cruz de Jesus. Todos os enfermos, contaminados, aos pés da cruz de Jesus. Não sozinhos, não desamparados, mas como filhos de nossa Mãe Santíssima, como filhos da Imaculada. Maria, Madre Santíssima, ajuda-nos a estar com a Senhora debaixo da cruz, a não abandonar o seu Filho, nem mesmo nas noites escuras, quando tudo parece perdido,
quando as lágrimas enchem os nossos olhos. Conceda-nos de continuar orando contra todas as lógicas humanas. Maria, a Senhora que teve a coragem, doa-nos a força do amor. A Senhora que nunca fechou os olhos diante dos sofrimentos, ajude-nos a estar próximos dos que sofrem com amor. Maria, a Senhora que não perdeu a confiança nas palavras de Jesus, provoque dentro de nós uma fé sempre nova. Apesar das grandes dores, ó Maria, a Senhora viu no Calvário o desígnio da salvação. Ajude-nos também a compreender que quando não conseguimos compreender, devemos confiar, como a Senhora o fez, estar junto dele, unidos à sua cruz, para sair das trevas do pecado e renascer na luz da esperança. A cruz do meu amado, a cruz do seu filho, Maria, é esperança para todos nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Nós iremos agora preparar, o diácono vai buscar o Santíssimo, para que entremos na última parte dessa liturgia. O altar vai ser preparado com muito carinho para Jesus, para nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está nos acompanhando em casa, vai preparando o seu coração. Não é o altar de Deus que está sendo preparado somente. É o altar do nosso coração que está sendo preparado para receber Jesus. É o altar da Santíssima Eucaristia que está sendo preparado para receber Jesus, para acolher Jesus, nosso Senhor. Vem, Espírito Santo, preparar o nosso coração. Vem, Divino Espírito Santo, preparar a nossa intimidade para receber o nosso amado Jesus. Ele muito nos amou e o que nós podemos fazer é amá-lo. Amá-lo. Vai colocando o teu coração diante dele. Vai colocando o teu coração diante do Senhor Jesus. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue, que vou receber, não se torne seja um sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Faça a sua comunhão espiritual com Jesus nesse momento. Vá entrando na intimidade do Senhor. O altar já está preparado, Jesus. Nosso coração já está preparado para acolher tão grande amor presente na Eucaristia através dessa comunhão espiritual. Beijo a tua paixão, que me liberta das minhas paixões. Beijo a tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo teus cravos, tuas mãos, que apagam o castigo do mal. Beijo tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a tua paixão, és o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu. Belíssimo esposo, esconde em mim teu lado aberto, em tuas chagas de amor, de amor. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A você que está nos seguindo, como eu disse ontem, na Quinta-feira Santa, na Ceia do Senhor, nós não temos 3 celebrações. A celebração de Quinta, Sexta e da Páscoa é uma única celebração, um único ato litúrgico. Por isso, ontem terminamos a missa sem a bênção final. Hoje é uma celebração, não é missa, também não tem bênção sobre o povo. A bênção será dada somente no domingo de Páscoa. Nós, amanhã, não iremos transmitir a vigília pascal. Você pode seguir a vigília pascal através dos canais católicos de comunicação, das grandes TVs de comunicação, a Canção Nova, Rede Vida, TV Aparecida, Divino Pai Eterno, tantas TVs que você irá poder participar da vigília pascal
no sábado, mas nós no domingo, às 10 horas da manhã, celebraremos a Santa Missa transmitida daqui na alegria da ressurreição. Mas amanhã, sábado, 11 horas da manhã, horário do Terço de Lourdes, o horário que nós estamos rezando o Santo Terço, transmitido pelo YouTube e também pelo Instagram, a nossa querida Dulce irá rezar um terço diferente, o Terço das Dores de Nossa Senhora. Então amanhã, 11 horas da manhã, sábado, que você possa se unir a nós no Instagram, no YouTube, para rezar, meditar as dores de Nossa Senhora através do Terço das Dores de Nossa Senhora. Último aviso também, sabemos que não seria momento de dar avisos, mas são importantes devido à nossa distância física. No domingo haverá, esse almoço de Lourdes, que todas as informações estão nas redes sociais, telefone para você entrar em contato, é limitado, não vamos estar vendendo na hora, tá bom? É preciso encomendar, é preciso ligar para pedir a sua quentinha, ainda dá tempo de você fazer isso, de ligar, de falar conosco, dá uma ligadinha ainda hoje, reserve, você vai estar ajudando a nossa comunidade, a Casa de Lourdes nesse momento, a Casa da Mãe de Nossa Senhora e nós, as quentinhas no valor de R$10. O cardzinho sobre esse assunto está nas redes sociais, juntamente com o telefone, para que você ainda hoje, para nos ajudar na organização também, até porque vamos entregar para as pessoas os grupos de risco, não iremos servir aqui no local, tem toda uma logística para que nós respeitemos aquilo, para que observemos aquilo que os órgãos competentes, os órgãos públicos estão nos pedindo nesse momento. Eu hoje estava até pensando, coitado do diácono, que de diácono é também coroinha e faz tudo nessas transmissões ao vivo. Aí a gente pode pensar, padre, por que não mais gente no presbitério, com aquela beleza e aquela grandeza da liturgia? Foi uma opção nossa. Como eu falava ontem, a Eucaristia se desdobra em caridade e necessidade para aquilo que o irmão está precisando. E eu não estaria vivendo a dimensão eucarística se trouxesse aqui os coroinhas, os jovens e os adolescentes. Então, falta talvez toda aquela riqueza, aquela beleza, aquela solenidade das nossas liturgias. Mas talvez desse modo nós vamos dar maior valor e significado a ela. Para terminar, domingo, a partir das 4 da tarde, o diácono e eu, nós estaremos pelas ruas de nosso território paroquial com a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, pedindo que ela, Mãe, interceda para que águas, manancial de salvação, águas que curam e libertam, sejam derramadas em nossas vidas e em nossa família. Então, no domingo, a partir de 4 horas, vamos percorrer todas as ruas aqui do bairro, do Imperial. Saindo daqui, vamos passar na Varanda do Visconde, Donana, Tocaia, Nova Goitacazes. Somente o carro, não vai ter pessoa seguindo, tá bom? Não tem carreata, porque eu estou levando a imagem justamente para isso, para você não precisar sair de casa, da varanda da sua casa, do portão da sua casa. Coloca uma mesinha para esperar Nossa Senhora passar. O canto vai dizer que ela está chegando, porque o carro de som vai à frente. E através do Instagram e do Facebook, nós estaremos transmitindo onde nós nos encontramos. Olha, estamos saindo do Imperial agora, 4h30, para ir à Varanda do Visconde. Aí você já vai para a rua para esperar Nossa Senhora passar. Mas para a rua não, para o portão, para a varanda da sua casa. Obrigado por estar nos escutando, por estar nos acompanhando. Saibam que nós aqui da Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes estamos nos empenhando ao máximo para dar a vocês uma transmissão de qualidade. Santo Agostinho dizia que algumas coisas dependem de nós e outras não dependem de nós. Mas saibam que não sou eu, Padre Denison, sozinho, mas tem um grupo de pessoas se dando ao máximo, se doando, se desdobrando, porque estamos aprendendo muito nesses dias. Nós estamos nos desdobrando para que você tenha um pouquinho da paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, de nossas comunidades aí com vocês, tá bom? Nós vamos agora fazer a oração sobre o povo, porque como eu dizia
não há bênção final nesse momento, não há bênção final nesse momento, e nós vamos terminar em silêncio. Vocês, após o sacerdote sair, que possam focar na cruz de nosso Senhor. Receba a graça e a bênção de Deus. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.